como se, ou métodos, na verdade, de como se tem um procedimento de abstração de requisitos de um sistema. A gente vai transferir do sistema do estado atual para o sistema futuro. A gente precisa conhecer. E o papel do analista nesse processo é semelhante ao processo, ao papel de um detetive, onde ele tem que levantar todos os requisitos. Tá? A gente tem detalhes que estão ocultos, onde talvez nem as pessoas que participam daquele processo ou que utilizam aquele sistema têm conhecimento de erros e falhas. Então a gente precisa investigar, seguir indícios, conversar com testemunhas. Esse é o papel de um detetive quando quer descobrir um caso, concorda? Então o processo é bem semelhante. Bom, e uma dessas técnicas é a entrevista, tá? Onde, através da entrevista, é onde a gente vai coletar os dados referentes aos processos, ao sistema, o que acontece, como acontece, e a gente precisa definir bem essa entrevista. Para quê? Para que ela não seja no futuro um problema, de levantar requisitos falsos para a função do novo sistema. A gente levanta requisitos falsos, no final a gente não tem o sistema ideal. Bom, para isso a gente vai seguir 5 etapas básicas, que é a seleção dos entrevistados, o planejamento das perguntas, preparação para a entrevista, a condução da entrevista e o acompanhamento após a entrevista. A partir daqueles dados que foram coletados na entrevista, a gente vai coletar. Ok? Bom, a gente vai falar de um pouco de cada um deles. Sempre no final eu trago um anexo, tá? Dando dicas como funciona isso. E no final vocês vão ter um anexo pedindo um trabalho sobre isso. Bom, a seleção dos entrevistados, ela é a parte fundamental, tá? De obtenção dos dados. Por quê? Quem vai ser entrevistado? Vocês acham que quem deve ser entrevistado deve ser quem usa o sistema ou quem faz a direção do processo? Quem usa, mas também quem faz a direção. Todas essas entrevistas, ou toda a convocação dessa entrevista é importante, Como diz aqui, são selecionados com base nas necessidades de informação do analista. Ou seja, geralmente a direção da empresa, os gerentes da empresa, eles têm conhecimento dos processos, do foco principal do software. E quem tem conhecimento do manuseio do software é quem utiliza. Então, daí dá para a gente perceber que essas duas pessoas são importantes nesse processo. Tá? Geralmente, também, isso eu vou falar mais à frente detalhadamente, mas geralmente a gente começa as entrevistas lá com a direção, com a alta direção, o que se espera do software, quais são os resultados que se espera do software, e depois termina a fase de entrevista geralmente com o pessoal que utiliza o software, que vivencia diariamente o software, o que acontece, como que acontece os processos, como que acontece os meandros, tá? Do cotidiano da empresa. Tá? Bom, isso aqui depois é um estudo de caso. Depois a gente vai escolhendo as pessoas que vão participar da entrevista. Deixa eu voltar aqui, porque aqui eu tenho um exemplo de agendamento. Então a gente tem que fazer o agendamento, programar isso. Então vocês podem perceber que no meu agendamento aqui da entrevista, tá? Vocês têm lá, primeiro, você tem marcado aqui os horários, as datas da entrevista. Primeiro a gente fala de direção, gerência, supervisores e por fim, quem utiliza o software. Então sempre começa de cima a baixo. Tá? Bom, depois vai ficar claro o porquê disso. Depois a gente vai fazer o planejamento das perguntas. Quais são as perguntas que eu devo fazer para o meu entrevistado? Ou seja, como abstrair esses dados
do meu entrevistado. E aí, eu tenho 3 tipos de perguntas, que são as perguntas fechadas. Temos as perguntas abertas e as analíticas. Tá? Vou explicar cada uma delas. Quando eu falo de perguntas fechadas, tá? Eu não estou falando de uma prova objetiva. Eu estou falando de perguntas que ela tem um resultado, um retorno muito direto. O software. Qual é a média de funcionamento do software em um dia? Por volta de 4, 5 horas. Quantas entradas você faz no software por dia? Então você tem algumas perguntas que ela tem uma resposta direta. Eu estou falando de perguntas fechadas. Depois eu tenho as perguntas abertas. Tá? O funcionamento do software, você concorda com todos os processos que acontecem dentro do software? Você vê que o usuário, ele não só vai trazer um resultado de se positivo ou negativo, também como vai comentar sobre aquilo. Concorda? Não é uma pergunta, cada um vai ter uma opinião sobre o processo, ou que deve conter no novo software, o que tem, ou seja, a falta que tem no software atual e o que pode ter no novo software. E as perguntas analíticas são para ajudar ou para dar forças ao entrevistado a falar mais sobre o software. As perguntas analíticas geralmente são por quê, quando. São perguntas que vão complementar uma resposta anteriormente dada. Então a gente tem essas perguntas fechadas, as perguntas abertas e as analíticas. E para organizar essas perguntas, a gente tem a estrutura ou top-down ou bottom-up, né? Onde a gente começa do nível mais alto, ou seja, as perguntas, como por exemplo, como o processamento pode ser melhorado, que é uma pergunta aberta. Como podemos reduzir o número de vezes que os clientes devolvem isso que compraram? É uma pergunta fechada, né? E como podemos reduzir o número de erros no processamento de pedidos? Também é uma pergunta fechada. Veja que esses tipos de perguntas são designadas, né, em alguns momentos para o nível alto, ou seja, para os supervisores, ou seja, como o processamento de pedidos pode ser melhorado. Isso é uma pergunta baseada em gerenciamento e não no manuseio do software em si. E essas duas perguntas, nível médio, geralmente destinadas a supervisores, e as perguntas de nível baixo, que é para quem faz o manuseio do software. Ok? Deixa eu ver se esse aqui é um trabalho. Não, são exemplos de perguntas. Então, as perguntas fechadas. Quantos pedidos por telefone são recebidos por dia? Perguntas abertas. O que você acha do sistema atual? E as perguntas analíticas. Por quê? Entendeu? Então, isso deu para entender cada um desses tipos de perguntas. Ok? Bom, passamos para a terceira fase, que é a preparação da entrevista. Ou seja, procure sempre no processo de entrevista estar preparado. Ou seja, você senta com o seu entrevistado, sabendo a ordem das perguntas que serão realizadas, como serão realizadas e também já você tem que estimar ou tem que pelo menos prever alguns tipos de respostas. Você mesmo pode prever alguns tipos de respostas nas quais você vai levar o entrevistador a outras perguntas baseadas naquela determinada resposta. Isso tudo é uma preparação, isso tudo tem que ser feito antes. Bom, por quê? Como eu digo aqui, o improviso é perigoso. Você ir numa entrevista, você realizar uma entrevista através de improviso, e muitas das vezes você não consegue obter os dados necessários. Então, faça um levantamento. E também informe a entrevista para o entrevistado anteriormente. Você irá fazer uma entrevista. Se você quiser, pegue o software, estude um pouco o software, para que, com base nas minhas perguntas, você possa trazer resultados realmente que irão somar no processo de reconhecimento do funcionamento do software atual e posteriormente aquilo
virá a ter como base o software futuro. Bom, aí eu trago até aqui um anexo que mostra dicas práticas, né? Que vale a pena comentar, porque é o seguinte: numa entrevista, pessoal, vocês vão fazer uma entrevista com um usuário de software. Primeira coisa, isso também, essas dicas também valem para a vida. Sorria sempre. Uma pessoa que vai fazer perguntas calambudas só vai ouvir respostas calambudas. Porque isso dá liberdade para o entrevistado, né? Ele se sente mais à vontade durante o processo de entrevista. Então a gentileza sempre é bacana, né? Dá para a gente ver, ou vocês fazerem algum tipo de experiência nesse sentido, para verificar isso. Faça perguntas calambosas para uma pessoa e veja como ela vai responder. Faça perguntas, sempre sorrindo, e você vai ver como que vai acontecer. Preste atenção, não é fácil. A gente fala que é fácil prestar atenção, mas não é. Sempre que alguém faz um comentário, fala alguma coisa, a gente nos leva a pensar outras coisas. Neste processo, às vezes a gente meio que foge da entrevista, foge das respostas. E uma das formas disso é resumindo para entrevistados os pontos principais, como eu cito o exemplo aqui, ó. Depois de uma resposta, você responde lá: deixe de ver se compreendo. As questões principais que você disse são isso, concorda? Então isso mostra para o entrevistado que você também está dando atenção a ele e as respostas que ele está dando. Seja sucinto, ou seja, na entrevista, faça perguntas, tá? E faça poucos comentários. Por quê? Deixe na liberdade do entrevistado falar. Deixe ele se sentir, como se diz, o dono da conversa, né? É dali que você extrai informação. Bom, fique atento à linguagem corporal, seja sincero, né? O que você não entendeu, diga: não entendi o que foi dito, podia me explicar melhor. E fique atento à linguagem do corpo. Então tem algumas dicas, como a linguagem corporal. Se a pessoa está de braço cruzado, por exemplo, é porque ela geralmente está insegura, né? Quando a pessoa se inclina para frente, geralmente ela está prestando atenção. Quando ela se inclina para trás e fica relaxada na cadeira, porque ela está viajando na maionese, né? Tem algumas dicas que são dados psicológicos para você atentar se a pessoa está realmente com foco. E aqui eu falo algumas, né? Se ela está com foco na entrevista, vocês têm que segurar. Segundo a linha, segundo a linha, bom, não, eu sei que funciona, né? Vamos lá. Como conduzir uma entrevista, né? Então, primeiro lá, criar afinidade, registrar todas as informações. Faltou bem lindo. Mas registrar todas as informações que o entrevistado passa. Ou seja, entrevista sem registro não vale de nada. E depois eu lembro o que o entrevistado falou. Então você tem formas. Ou você pode gravar um vídeo da entrevista, ou você pode registrar, tomar tudo como nota, ou você pode registrar somente o áudio da entrevista. Tudo isso tem. Por quê? Porque depois você vai precisar fazer a análise disso. E ninguém lembra de, eu acho que ele falou sobre isso. Então, tem que registrar a entrevista, que é o que vocês vão fazer na entrevista que vocês vão conduzir. Vocês vão registrar a entrevista. Ou vão tomar nota da entrevista como um todo, ou vocês vão fazer um vídeo, ou vocês vão só captar o áudio lá dessa entrevista e vão enviar. Isso está. Uma coisa importante é explicar para o entrevistado no final da entrevista o que vai acontecer. A ideia é montar um software com base na experiência de cada um dos entrevistados, né? As ideias são essas. Explique resumidamente o que está acontecendo. Ou seja, para que ele não saia da sala de entrevistas sem saber o porquê está na entrevista. Ele precisa saber, até para ele conseguir
levar informações adequadas para que isso ocorra da melhor forma possível. Né? Bom, e o acompanhamento após a entrevista é onde você vai fazer um relatório da entrevista, um resumo da entrevista, que eu trago aqui um exemplo, onde eu atribuo lá a pessoa entrevistada, o entrevistador, entrevistadora, a finalidade da entrevista, né? O resumo da entrevista, o que foi dito, né? O entrevistado cita os problemas atuais, né, do software no seu estado atual, né? Os erros, e no final a gente tem os itens em aberto. Logo, vocês podem ver aqui, né, que eu digo nesse exemplo, né, eu falo ali nesse exemplo, que a entrevista está anexa, que pode ser um vídeo, pode ser tomado como nota, pode ser um arquivo de áudio. Mas isso é fundamental para quê? Para que você consiga, eu não disse lá no começo, que o processo do analista de sistemas, neste ponto, ele tem que ser parecido com o de um detetive. O detetive toma nota de tudo, o detetive registra tudo. Para quê? Para que depois ele possa fazer análise. Muitas vezes a gente acha que compreendeu o entrevistado e não compreendeu. Bom, então, aí vai sobrar pode ser que foi rapidinho, vai sobrar um espaço de 1 hora para vocês dar adiantamento nesses trabalhos. Esse aqui eu vou explicar. O que vocês vão fazer? Organize um questionário. Eu lembro que eu falei que era 5 alunos, estava brincando com vocês. Organize um questionário que convém um aluno da FACEP de outro curso ou período. Registre a entrevista através de vídeo, áudio ou de forma escrita, tomando nota. Depois disso, elabore um relatório de entrevista com base no exemplo apresentado, que eu mostrei antes. Bom, além disso, organize e mensure possíveis entrevistados da FACEP para o novo sistema de matrícula. Faça um agendamento. Eu falei sobre agendamento lá. Falei? Começa lá da alta diretoria, vai passando por secretários, e aí vai. Departamento de TI, não sei. Vocês precisam levantar esses dados. Faça o agendamento e de acordo com cada entrevistado. A gente vai entrevistar o diretor Luminato. Quais serão as perguntas que vocês iriam abordar? Perguntas seriam essas. Você tem que ser prático. Você vai ter que ir lá entrevistar ele lá. Só vai entrevistar um aluno. Eu vou liberar, eu vou deixar isso aberto para vocês. Vocês podem pegar um aluno de outro grupo, tá? Vocês podem pegar um aluno da sala mesmo e fazer entrevista com ele, tá? Não precisa ir em outro período. Caso queiram, caso tenha um amigo lá, tudo bem. Vocês podem pegar um aluno da sala de vocês mesmo, que não seja o mesmo grupo, e elabore as perguntas que vocês fariam, né? Vocês farão, na verdade, para esse aluno. E faça a entrevista, registre a entrevista e monte um relatório da entrevista para mim, como exemplo lá. O que foi abordado? Um resumo da entrevista. Qual que é o ideal da entrevista? O que foi abordado? Tá? Depois, vocês vão fazer um agendamento. O meu agendamento, por exemplo, eu ia falar primeiro com o diretor, ia falar com a secretaria, ia falar com a pessoa responsável pelo social, né? Depois ia fazer uma entrevista com o departamento de TI, desde lá do gerente de TI até o estagiário. Mas aí vocês não têm necessidade de conduzir realmente essa entrevista. É só elaborar as perguntas. Que perguntas vocês fariam para esse processo? A próxima turma, que agora a análise de assistência será no terceiro período, no próximo semestre eu já vou estar dando análise de assistência para eles.
eu já fiz um pedido para que eles não só elaborem as perguntas, eu falei lá na secretaria, não só que eles elaborem as perguntas, mas façam entrevista com eles. Ah, vocês não vão estar mais. Vocês vão estar mais tranquilos. Não, na verdade não existe uma regra, tá? Isso é o ideal, isso faz parte da questão de gerência. Porque é o seguinte, quando eu falo de preparação da entrevista, e aí é bom a sua questão, porque quando a gente prepara a entrevista, a gente prevê as respostas. Em muitos casos, a gente, nessa previsão de resposta, ou seja, eu faço uma pergunta, eu dou a liberdade do meu entrevistado de falar. Em alguns pontos eu percebo que o entrevistado se alongou tanto na resposta que ele tenha vindo a responder uma pergunta que seria feita posteriormente. Então, eu cancelo a minha pergunta. Então, geralmente você faz um relatório de perguntas para quê? Para conhecer. Quantas perguntas serão necessárias depende de como essas perguntas foram abordadas. Então, você precisa conhecer o sistema atual, né? Você é um detetive, não é? Que perguntas você faria para descobrir isso? E é aí que eu vou avaliar. A partir daquelas perguntas, será que seria possível a pessoa conhecer realmente o sistema atual, como funciona? Porque é o seguinte, o acompanhamento depois, vamos ressaltar, que durante o processo de acompanhamento, não basta somente o relatório, o resumo da entrevista. O que precisa, além disso? Você ter a entrevista para ver, rever, quantas vezes for necessário. Para quê? Para conseguir abstrair dali toda a informação possível, que não fica clara na primeira vez que a gente assiste. Você ou ouve, ou lê. Tá? Então, junto com o relatório, vocês vão colocar lá em anexo vídeo, ou em anexo áudio, ou anexo a nota escrita. Para quê? Eu tenho o resumo da entrevista e tenho a produção da entrevista. Como que foi as respostas, ok? Estou liberando para tudo vocês. Vocês possam fazer as entrevistas entre vocês mesmos. As próximas turmas, não. Já ficou mais ruim, né? Tem que ser não, Tem que entregar o vídeo. Não sei se você vai fazer vídeo. Não, gravação, seja. Aí, CDzinho. Entrevista com mulher será mais enviada? Se for vídeo, sim. Áudio também. Dependendo da voz. Bom, pessoal, uma coisa importante em entrevista é que a entrevista sempre se dá de um para um. Tá? A gente nunca deve utilizar, ou em alguns casos a gente deve utilizar uma entrevista, uma única entrevista com dois entrevistados. Por quê? Sempre alguém tende a ir no vácuo do outro. O que um respondeu, eu concordo com ele. E aí a gente não consegue abstrair essas informações da melhor maneira possível. Então você, por exemplo, mesmo que você for entrevistar 2 diretores, 2 alunos, 10 alunos, não faça isso de forma em grupo. Por quê? Porque cada um vai mostrar o seu pensamento sobre o sistema atual e sobre o sistema futuro. E quando a gente entrevista, existe entrevista em grupo, o que acontece? Um vai no quarto, é isso mesmo. E às vezes não dá as opiniões dele. Então por isso a seleção, a condução, todos esses 5 processos que eu falei são importantes. Pode parecer que isso é uma metodologia inadequada ou que isso é uma metodologia, porque na verdade muitos de vocês têm a ânsia por serem programadores, mas isso, pessoal, posso dizer com clareza, isso é importantíssimo para o sucesso do software lá no final, desse sistema no final. Porque todo levantamento de requisitos
todo levantamento de dados, todo levantamento de o que acontece, como acontece e como deve passar a acontecer numa empresa, é que vai dizer o sucesso do seu software, tá? Para a empresa. Ou até vai, em alguns pontos, vai te resguardar do insucesso. Ou seja, o software que foi implementado não foi bem sucedido. Quem era o responsável pela implementação desse software? O Guilherme. O Guilherme é um mau profissional, então, não é? Só que aí o Guilherme tem provas concretas do que ele fez e do que foi pedido. Se o software não ficou como era esperado, mas pelo menos foi isso que foi pedido. Vocês lembram lá no slide 1, na nota de aula 1, eu mostrei para vocês esse processo aqui. A entrevista é o que mais vai erradicar esse processo, ou seja, esse fato. O que o cliente pediu, o que eu planejei, o que foi gasto, é a partir da entrevista que você consegue fugir dessa história aqui. Principalmente, nós vamos ver outros métodos, tá? De obtenção, de análise, de levantamento de requisitos. A entrevista talvez seja a mais rotineira, tá? E ela tem um sucesso muito grande. Por quê? Quando bem conduzido, você consegue abstrair de todos os usuários do sistema, desde lá dos diretores da empresa até os usuários finais, a gente consegue extrair de cada um deles o que o meu software pede, o que o meu novo sistema irá compor. Certo? Junta os grupos. Está desfalcado hoje, tem um grupo desfalcado aí.